Capítulo 2 – Amor e Poder. Que é o amor? O instinto de reprodução, impulso sexual, e o instinto de proteção à cria, em contraste com o instinto de conservação, são impulsos sociais. No instinto de conservação, o objetivo do impulso é a própria pessoa; nos instintos de reprodução e de proteção à cria, o objetivo é uma outra pessoa. O que quer dizer que os instintos de reprodução e de proteção à cria nos tornam dependentes de outra pessoa, e vice-versa. Portanto, os instintos de reprodução e de proteção à cria são, ao mesmo tempo, a chave do poder e da fraqueza. O poder consiste em alcançar o objetivo dos impulsos sociais sem usá-lo para a satisfação dos próprios instintos, o que terá por consequência a sujeição da outra parte a todas as exigências. A fraqueza consiste em situar em outrem o desejo ou a necessidade da satisfação dos próprios instintos sociais, sem conseguir a retribuição ou a atração dos instintos da outra parte, terminando pela própria rendição a todas as exigências. O poder alcançado será parcial ou total se o domínio for exercido sobre apenas um dos instintos, no caso o instinto social, ou sobre ambos. Trata-se aqui do poder condicionado biologicamente. Mais tarde falaremos sobre o poder psicologicamente condicionado. Para saber, portanto, quem exerce o domínio, bastará saber quem estaria em condições de manipular o instinto sexual ou de proteção à cria, o que também é válido para a pesquisa de relacionamento entre grupos humanos, classes, raças, comunidades religiosas, gerações, sexos. Quem souber colocar-se sempre na posição inicial mais favorável e conseguir atrair os impulsos sociais da parte contrária sem engajar-se será o parceiro dominador. Como o instinto sexual e o de proteção à cria são os instintos sociais mais importantes, somente será possível estudar basicamente a questão do poder em conexão com sexo e geração. O verdadeiro domínio poderá ser apenas exercido pelo objeto de proteção ou pelo objeto sexual. No sentido de política de poder, também o parceiro sexual é objeto. Além disto, tudo aquilo que ainda for designado como poder, baseia-se na violência, isto é, na força física. A quem usar a violência, servirei coagido; a quem exercer o poder, servirei voluntariamente. Um adulto de meu próprio sexo, uma classe social, uma raça diversa, um grupo político, poderão no máximo exercer violência sobre mim, isto é, somente poderão dominar-me se forem mais fortes do que eu. No entanto, serei dominado por aquele que for o objeto, necessário ou não, de meu instinto sexual ou de meu instinto de proteção à cria. Mesmo sendo ele 1000 vezes mais fraco do que eu, farei sempre tudo aquilo que exigir de mim. O domínio, portanto, depende verdadeiramente do poder; a violência está em segundo lugar e não tem a mesma eficácia. Quem tem poder? Se os instintos de proteção à cria e de reprodução decidem sobre o poder e a fraqueza, há entre os homens 3 grupos potenciais de poder. A. As crianças, objetos de proteção, dominam seus protetores, isto é, os homens e mulheres que cuidam delas. B. Os homens, objetos sexuais, dominam as mulheres que os desejam, mas não conseguem o mesmo em relação às crianças, sobre quem poderiam exercer apenas a força. C. As mulheres, objetos sexuais, dominam os homens que as desejam, porém, não têm poder sobre as crianças, sobre quem poderiam apenas exercer a força. Por este esquema básico, não haveria poder absoluto de um homem sobre outro; os homens e mulheres seriam dominados mutuamente pelo instinto sexual e as crianças dominariam parcialmente os pais por meio do instinto de proteção à cria. No entanto, já vimos que o homem, em oposição ao animal, pode dominar seus instintos pela razão. Isto é, enquanto manipula os próprios instintos, ou os alheios, consegue maior poder biológico do que lhe seria próprio. As mais importantes modalidades de manipulação seriam: a dos objetos de proteção, que podem ampliar o poder sobre seus protetores ao se transformarem oportunamente também em seus parceiros sexuais. B. A dos parceiros sexuais, que podem ampliar seu poder ao se transformarem oportunamente também em objeto de proteção do outro parceiro. C. A dos parceiros sexuais, que podem ampliar mutuamente seu poder ao dominarem o próprio instinto, a fim de colocar o outro parceiro sob dependência sexual unilateral. Admitindo a hipótese de que a ânsia de poder é condição humana generalizada e que cada um dos 3 grupos de poder procurará, portanto, aumentar seu domínio por meio da manipulação dos instintos de reprodução e de proteção à cria, qual dos 3 grupos, crianças, homens, mulheres, teria melhores condições para tanto?
as crianças somente poderiam aumentar teoricamente seu poder propondo-se para parceiros sexuais de seus protetores, o que não seria possível, pois a sexualidade pressupõe maturidade sexual. Por este motivo, as crianças somente poderão dominar seus protetores por meio do instinto de proteção à cria. Seu poder é limitado por motivos biológicos. Os homens somente poderiam aumentar seu poder pelo autodomínio em relação ao instinto sexual, afastando assim as mulheres em dependência sexual unilateral. Dificilmente os homens poderiam atrair o instinto feminino de proteção à cria, por serem quase sempre superiores às mulheres, tanto no plano físico como no intelectual. Assim sendo, o domínio absoluto dos homens sobre as mulheres somente poderia ser conseguido em casos excepcionais. As mulheres poderiam aumentar teoricamente seu poder, dominando o próprio instinto, afastando assim os homens em dependência unilateral. Como são geralmente inferiores aos parceiros, tanto física como intelectualmente, poderiam atrair o instinto masculino de proteção à cria, tornando-se desta maneira o único grupo detentor da possibilidade de, ao mesmo tempo, exercer atração como objeto de proteção e parceiro sexual, como grupo inferiorizado e antagônico. Dos 3 grupos de poder, seriam o único a ter possibilidade de dominar totalmente outro grupo dos homens. Numa época em que todos aspiram ao poder, seria absurda a ideia das mulheres renunciarem voluntariamente a ele. O poder do mais fraco. Dizíamos que o objeto de proteção precisa ser dependente e semelhante. Apenas sob 2 condições poderá uma mulher vir a gozar do privilégio de ser um objeto de proteção, se assim o quiser. Deve ser mais fraca do que o homem que deseja para protetor, e mais tola. Se estas condições não existirem espontaneamente, deverão ser pelo menos simuladas. A outra condição, semelhança física com o protetor, não pode ser preenchida pela mulher. Portanto, ela terá que propor-se ao homem escolhido para protetor como uma espécie de mulher fictícia, como objeto incompleto de proteção. Isto é, deverá procurar transformar-se em objeto de amor ao próximo masculino. A maior dificuldade que se apresenta nesta manipulação dos instintos é de evocar no protetor em potencial a impressão de fraqueza física. Pois a mulher é de construção bastante forte, os seios grandes, as ancas largas, as coxas carnudas da maioria, lembram muito mais as matronas de Picasso do que os delicados manequins de propaganda das revistas. Além disso, as mulheres são mais resistentes do que os homens, as estatísticas revelam maior mortalidade entre os meninos e, apesar do corpo feminino desgastar-se mais pela menstruação, pela gravidez e pela menopausa, as mulheres, nos países civilizados, sobrevivem aos homens entre 5 a 7 anos, em média. A inferioridade biológica da mulher é, portanto, muito relativa, manifesta-se apenas na força física, em nada mais. Esta insignificante inferioridade deve ser grandemente valorizada na manipulação dos instintos, enquanto a superioridade existente em todas as outras áreas biológicas deve, pelo contrário, ser minimizada. A única fraqueza da mulher é repetidamente posta em relevo quando evitam carregar, levantar ou remover pesados fardos na presença dos homens. Quando choram por qualquer motivo, parece que seus nervos são menos resistentes do que os dos homens. Quando se envolvem em tecidos suaves e apresentam aspecto doentio por meio de maquilagem, acredita-se que estejam quase sendo vítimas de um colapso. Não faz muito tempo, o desmaio fazia parte da encenação. Principalmente quando apresentada na presença de homens mais velhos e de compleição mais forte, a fragilidade simulada se tornará ainda mais acentuada. Tudo dependerá, portanto, em exagerar, tanto quanto possível, a diferença de forças já existente entre protetor e protegido. O protetor de mais a mais não chegará a reparar na maior força física de sua mulher. Quando ela tornar-se realmente aparente, ele já estará morto. Cite-se o exemplo da viúva norte-americana que, em média, morre somente 11 anos depois de quem a sustentou por toda a vida. O poder do mais tolo. O ponto mais alto da luta feminina pelo instinto masculino de proteção à cria é, todavia, sua inferioridade intelectual. A diferença de forças, somente, seria insuficiente para transformar uma mulher em objeto de proteção de um homem determinado. Apesar de todos os esforços, ao confrontar-se com ele, não pareceria mais necessitada de proteção do que um chinês ao lado de um sueco, que não é suficiente para conceder a um adulto o gozo dos privilégios de uma criança. A mulher somente poderá tornar-se irresistível para um homem se for mais fraca e mais tola do que ele. Se quiser que ele a mantenha, terá que tomar precauções para não desenvolver o intelecto.
Se, por descuido, desenvolver a inteligência apesar de tudo, terá que procurar ocultar o fato, pelo menos até que o homem tenha legalizado em cartório suas intenções de garantir-lhe o futuro. Ao contrário do que acontece com a inteligência, a vantagem em não esforçar-se demais para parecer tola, pois tolice não se adquire, é inata. No estágio atual da ciência, ficou provado que um homem e uma mulher sadios, pobres ou ricos, pretos ou brancos, nascem com as mesmas qualidades intelectuais, que podem vir a ser bloqueadas em seu desenvolvimento por falta de estímulo ou de competição. A falta de estímulo é consequência da pobreza e acontece nas mais baixas camadas sociais. A falta de competição é causada pelo conforto e costuma acontecer entre as mulheres. O casamento significa sempre o amparo e o sustento da mulher por parte do homem. Como já antes da puberdade as mulheres decidem que algum dia se casarão, não necessitam competir e por isto não procuram aprimorar seus conhecimentos, pois sabem que não farão uso deles. Antigamente, aliás, as mulheres davam ainda menos importância do que as de hoje ao desenvolvimento de suas íntimas qualidades intelectuais. No tempo em que o trabalho fora de casa exigia grande força física, quando ainda se vivia da caça, as diferenças de opinião eram resolvidas com a espada e as casas eram construídas com próprias mãos, então era o homem, e não a mulher, quem enfrentava a luta pela vida e era obrigado a desenvolver a inteligência pelo trabalho prático. A mulher ficava presa ao lar, pois as crianças eram muitas e, como não havia possibilidade prática de controle da natalidade, a mulher passava a maior parte do tempo em estado de gestação. As esferas de trabalho masculino e feminino eram então inconfundíveis. A situação, entretanto, modificou-se. Nos países industrializados estão reduzidos ao mínimo os trabalhos que ainda exigem esforços físicos e que seriam demasiado pesados para a mulher. A gravidez, atualmente, pode ser evitada, a família tornou-se muito pequena e o cuidado aos lactantes também pode ser atribuído aos homens desde que foi descoberto o leite materno artificial. Em outras palavras, hoje em dia qualquer mulher poderá sustentar sua família como o homem faz, e, pela competição com outros encarregados do sustento do lar, tornar-se tão capaz como exige a igualdade entre os sexos. As 2 ou 3 gravidezes que a estatística atribui a cada mulher, não representariam nenhum empecilho por significarem apenas a interrupção do trabalho, por 2 ou 3 vezes, durante o espaço de 4 semanas, mais ou menos, para amamentar o bebê. As gravidezes também não seriam justificativa suficiente para poupar a mulher do serviço militar. O homem e a mulher podem partilhar, praticamente, todos os seus deveres. Se a mulher quiser continuar intelectualmente inferiorizada, a fim de tornar-se mais necessitada de proteção, é evidente que o quer. Terá que lançar mão de uma artimanha. Como não fica bem dizer a um homem que deve ir trabalhar em seu lugar por ser mais forte, a mulher procura educá-lo no sentido de que ele não venha jamais a pensar em mandá-la ao trabalho em seu lugar. Ensina ao filho dizendo: o verdadeiro homem é aquele que sustenta a mulher e os filhos. Como os homens não costumam educar ninguém, não podem vingar-se ensinando o mesmo às suas filhas. E assim elas continuam sendo mais tolas do que os filhos. As feministas foram as únicas a fazer a experiência da motivação para o trabalho externo e o desenvolvimento intelectual, a ele ligado. A verdadeira mulher deve realizar-se, é o que dizem, e somente o conseguirá pela dedicação ao trabalho externo, como o homem. O truque, porém, é pouco sutil para enganar as mulheres, que não são tão ingênuas como creem as feministas. Trabalhar como um homem seria trabalhar com o objetivo do sustento da família. Quando há crianças, ambos não poderão trabalhar, terá que ser ele ou ela. As mulheres sempre conseguiram evitar que a escolha recaísse sobre elas, apesar de já terem conquistado há meio século o direito de exercer qualquer profissão. Até hoje ainda não se ouviu dizer que uma mulher, por sua livre vontade, tivesse sustentado, sozinha, durante toda a vida, a um homem sadio e aos filhos de ambos. Hoje em dia, a mulher trabalha apenas quando não tem marido ou, se o tem, quando ele não ganha o suficiente. Também pode trabalhar para distrair-se, para ter gente à sua volta. Como dificilmente enfrentará uma séria competição no âmbito de seu trabalho, sua inferioridade intelectual permanecerá intacta. A posição subalterna ocupada pela maior parte das mulheres que trabalham, não é decorrente da pressão que elas sofrem por parte dos homens, e sim do medo que a grande maioria delas tem ao trabalho. Querem trabalhar apenas ocasionalmente, por este motivo, não se esforçam desde o início da carreira ou não se capacitam para o exercício da profissão.
Não se dá prazerosamente uma posição de responsabilidade a uma mulher que vê no trabalho apenas um intervalo entre a escola e o casamento. Esta assertiva também é válida para as que encaram o trabalho como um hobby, por não precisarem de dinheiro. Assim sendo, seu colega masculino inspira mais confiança, pois para ele o trabalho é algo sério. Não será culpa dos homens se esta imagem assim criada vier prejudicar as poucas mulheres dispostas ao trabalho. Como poderá o patrão saber que está tratando com uma daquelas raras exceções, que enfrentam sua profissão com seriedade e não pretendem abandoná-la na primeira oportunidade que se apresentar? Portanto, apesar dos velhos tempos já terem passado, o monopólio do busto e da vagina permite à mulher, além disso, a escolha de seu próprio nível intelectual. A mulher é tola porque quer ser tola, o homem é inteligente porque precisa sê-lo. Colocando de maneira diversa o problema, a mulher é um homem que não precisa ser homem, o homem é uma mulher que não pode ser mulher. Caso os homens pudessem escolher livremente, como as mulheres, continuariam sendo tão tolos quanto elas. Alguns homens desconhecem esta relação entre causa e efeito, e desprezam as mulheres por sua falta de inteligência, o que é compreensível, pois como poderiam confessar a si mesmos que as suas múltiplas facetas são aproveitáveis apenas assim como são ou de nenhum outro modo. Acontece que, para a mulher, em toda esta manipulação, a burrice não lhe parece um palavrão, inteligência é algo que poderia ter, se quisesse. A prova está em que ela não esconde sua inferioridade intelectual, que lhe serve para atrair o instinto masculino de proteção à cria. Chega até a vangloriar-se dela. As únicas que não suportam ser tratadas como débeis mentais, são as mulheres que possuem uma escala de valores pronunciadamente masculina. Mas elas são raras, pois é necessário que tenham sido educadas pelo pai, o que quer dizer que precisariam ter tido uma mãe que trabalhasse para sustentar o marido e os filhos, pelo menos durante o espaço de 10 anos. O par ideal. Ser o objeto de proteção de um homem, significa ser sustentada por ele, representa, pois, segurança material. Ser a parceira sexual de um homem, significa ser desejada por ele, representa prazer. Daí se depreende que as mulheres, por escolherem homens que lhes são superiores, dão maior valor à segurança do que ao prazer e que o amor ao próximo, que o homem lhes dedica, é para elas mais importante do que o amor. Poderia ser casual o fato de as mulheres preferirem homens maiores e mais fortes do que elas, o que é muito comum. Também poderia ser casual o fato de as mulheres preferirem homens que sabem mais do que elas, o que é necessário pela luta competitiva que eles enfrentam e da qual a maior parte das mulheres é poupada. Não se trata, porém, de nenhum acaso, o fato de as mulheres preferirem homens mais velhos do que elas. Também não será nenhum acaso o fato de, num casal, todas estas qualidades estarem tão nitidamente destacadas: a mulher menor, mais fraca, mais tola, mais jovem, o homem maior, mais desenvolvido, mais forte, mais inteligente, mais velho. O par ideal, o casal em que o homem é superior à mulher em todos os sentidos, é uma criação feminina. Quando podem, as mulheres também escolhem. É como nos negócios: o homem faz sua oferta, a mulher escolhe o melhor. Se escolher um homem que lhe seja superior, seu sustento estará garantido para sempre. Se escolher um que lhe seja inferior, ele não poderá cuidar muito bem dela e nem desejará fazê-lo, achando que sua parceira não necessita tanto assim de proteção. Os jovens ainda pouco desenvolvidos e fracos aprendem já na puberdade o quanto é difícil encontrar uma amiga. Quando ficam mais velhos, comprovam definitivamente a inferioridade feminina. Se quiserem encontrar uma mulher atraente, precisam ter muito sucesso profissional. Talvez seja esta a causa de atribuir-se comumente aos homens pequenos uma grande dose de ambição e de energia. Os homens simplórios ou malogrados profissionalmente nunca conseguem mulheres de capacidade intelectual superior à sua, nem mais bem-sucedidas. A mulher casa sempre acima de sua escala social, o homem, abaixo. Os médicos casam com enfermeiras, as médicas com médicos-chefes, jamais com enfermeiros. Os executivos casam com suas secretárias, as executivas preferem ficar solteiras a aceitar uma mésalliance com um assistente de antessala. Até as jovens que trabalham não aceitam um homem de situação profissional idêntica à sua. A aeromoça casa com o piloto ou com um homem de negócios, jamais com o comissário ou com o garçom de bordo. As elegantes jovens das boutiques nunca pensariam em perder tempo com um colega do ramo de modas masculinas. E preciso que o homem possa me proteger, é a ladainha,
e só poderá fazê-lo se for mais forte e mais inteligente do que eu. Será necessário ter que levantar os olhos para ele. As mulheres costumam oferecer-se aos homens assumindo as atitudes de uma filha. A prova é a diferença de idade entre os casais. Apesar de não existir nenhum impedimento para que as mulheres casem com homens mais jovens, a diferença média entre os casais é de 4 anos a menos para a mulher. No entanto, o contrário seria muito mais racional do ponto de vista biológico, já que, dependendo dos países onde vivem, as mulheres têm, em média, 5 a 7 anos de vida a mais do que os homens. Segundo Johnson e Masters, a mulher conserva sua capacidade sexual praticamente durante toda a vida, ao passo que o homem a perde entre 60 a 70 anos. Para não terem que renunciar ao sexo durante uma boa parte de suas vidas, as mulheres deveriam casar com homens mais jovens. Elas, porém, não se deixam influenciar pelos fatos. Escolhem homens mais velhos porque não procuram um amante, mas um patrocinador. Um homem de 30 anos tem maior capacidade financeira para alimentar uma mulher de 20, alimentar em sentido lato, naturalmente, do que um ginasiano. Na melhor das hipóteses, o ginasiano poderia figurar ao lado do protetor apenas como amante. Presumindo que o protetor não esteja a par dos fatos, caso contrário poderia perder o entusiasmo pela empreitada. Muitas mulheres começam a negar a idade antes dos 30, o que demonstra a importância que dão ao desempenho do papel de crianças, que costumam representar. Negar a idade já se tornou um fato tão normal, que, em muitos países, nem consideram crime a falsificação de documento quando essa falsificação se restringe unicamente à modificação da idade da mulher. Todo homem sabe que é falta de educação perguntar a idade de uma senhora. Além disso, a pergunta nem teria sentido, pois seria recriminado ou receberia uma resposta mentirosa. Muitas empresas comerciais adotam um sistema de divulgar listas de aniversário de seus colaboradores, para que todos possam felicitar-se mutuamente. As colaboradoras, no entanto, figuram na lista apenas com o dia e o mês do aniversário, sendo o ano substituído por pontinhos. Naturalmente, também existe outra explicação. Dizem as feministas que a sociedade impiedosa é quem obriga as mulheres a estas manobras. Mas, por que as mulheres e não aos homens? Uma mulher, porém, que procure beneficiar-se financeiramente assumindo atitudes infantis, terá de certo, de ostentar uma eterna juventude. Ao procurar aparentar menos idade, sugerindo assim aos homens que a juventude é a mais valiosa das qualidades femininas, não está seguindo um impiedoso imperativo da sociedade, mas discriminando impiedosamente todas as mulheres que são, ou aparentam ser, mais velhas do que ela e que representam uma importante fração da mesma sociedade. Deve-se ainda dizer que, desta maneira, ela contribui para que se acuse o seu sexo de falta de sinceridade, o que, aliás, bem pouco lhe importa. Assim como não lhe faz diferença que os homens a considerem intelectualmente inferior. Também não se importa em ser considerada pouco sincera. Em sua escala de valores, a sinceridade e a inteligência ocupam lugares poucos importantes. Interessa-lhe apenas parecer desprotegida, pois o desamparo é uma qualidade que, como nenhuma outra, mobiliza o instinto de proteção à cria. O sentimento de honra não é uma qualidade feminina, mas as mulheres bem pouca importância dão a isto. A adoção. Em contraste com os filhos carnais, que são protegidos automaticamente, as mulheres se constituem em objetos incompletos de proteção. O homem, ao conferir proteção a uma mulher, tem intuitos elevados, mas precisa primeiramente conscientizar-se de que se trata de um ser ao desamparo. Portanto, toda mulher é concorrente de qualquer outro objeto de proteção. Os órfãos, os velhos, os enfermos, os doentes mentais, os pobres, os cachorros novos e os gatos vadios são fundamentalmente mais necessitados de proteção do que as mulheres. O problema mais importante consiste, por este motivo, em desviar o homem desses outros objetos de proteção e levá-lo a desejar aplacar somente nas mulheres o seu improdutivo instinto de proteção à cria. O que não é tão difícil como nos poderia parecer agora. A maior parte da humanidade pratica o amor ao próximo mediante retribuição em dinheiro, posição social, companhia, vida eterna. Se as mulheres oferecerem uma gratificação interessante como recompensa pela proteção recebida, poderão contar com o amor ao próximo por parte dos homens. E é exatamente o que fazem.
pois, entre os objetos incompletos de proteção, são elas as únicas em situação de satisfazer o segundo impulso social masculino, o instinto sexual. Segundo o ponto de vista masculino, esta recompensa supera qualquer outra. Oferecendo-se, portanto, como objeto incompleto de proteção, a mulher jamais conseguirá chegar a ser um perfeito parceiro sexual, apesar da aparência contrastante, pois falta-lhe o nível intelectual necessário para o desempenho da função. Como o homem, porém, dificilmente encontra uma parceira sexual que tenha realmente a aparência feminina somada à inteligência masculina, fica sem escolha. Para não ficar sem nada, terá que aceitar o amor ao próximo em lugar do amor filial e o amor de conveniência por amor sexual. Sua salvação será uma mulher imaginária, meio objeto de proteção, meio parceiro sexual, meio criança, meio mulher. Apesar de não ser a bem-amada de meus sonhos, dirá ele, mesmo assim posso dormir com ela e, além disso, sem mim estaria tão desamparada. Para ser como sua filha, falta-lhe a necessária semelhança. Porém, resta-lhe a inferioridade física e intelectual. Para uma verdadeira parceira sexual, fala-lhe a necessária dose de inteligência, mas a sua aparência é tão contrastante quanto possível. Em outras palavras, embora criando uma situação falsa, o homem prefere interpretar o papel de pai junto a uma pessoa adulta, que lhe ceda o corpo ocasionalmente para relações sexuais, do que renunciar totalmente à satisfação de seus dois mais importantes impulsos sociais. Como não encontra a mulher ideal para o casamento, aceita uma das muitas que são diariamente cedidas pelos próprios pais para adoção, prometendo em pomposa cerimônia que, em substituição ao pai carnal, cuidará de seu bem-estar. É bem possível que nem se importasse se, por acaso, o padre ou o escrivão lhe perguntassem sobre sua disposição em aceitar esta mulher em vez da criança. O principal é que a menina vestida de branco, e de buquê na mão, diga o sim muito depressa. O resto não importa. Ele sabe que, de qualquer maneira, trata-se de uma adoção, a criança reconhece o novo pai, passa a usar seu nome e a viver de seu dinheiro. Para que ele não venha a ter a ideia de procurar outra mulher, de vez em quando ela se prestará a interpretar o papel de amante. Depois do nascimento do primeiro objeto real de proteção, o poder da filha adotiva será tão forte, que tornará relativamente pequeno o perigo de perder o pai adotivo para uma mulher de verdade. Então, o papel de amante, que servia de engodo, vai sendo negligenciado e chegará o dia em que somente os filhos de ambos farão ainda com que se lembrem de ter mantido relações sexuais em outros tempos. O poder do mais frio. Quando a mulher prefere o papel de criança ao de amante, o primeiro passo dado condicionará situações futuras. A criança não poderá, em hipótese alguma, demonstrar demasiado interesse pelo sexo, a fim de não ficar desacreditada nem perder os privilégios infantis. A mulher que quiser bancar o objeto de proteção de seu marido, terá que dominar, de qualquer maneira, o seu instinto sexual. Com o homem que lhe parecer adequado para exercer o papel de pai, em caso de necessidade, terá que saber controlar o seu desejo de sexo, o que não precisa fazer com aquele que excita e descontrola seus sentidos. Terá também que saber negar-se ao homem escolhido para pai até que ele adote ou, pelo menos, demonstre claramente a intenção de fazê-lo. Transformando-o em parceiro sexual, perderá todo o poder sobre ele, pois, nesta condição, ele perderia a disposição de apelar para o seu instinto de proteção à cria, e o que faria ela com um amante que quisesse poupá-la? Dominada pelo instinto sexual, ela se tornaria dependente dele, e vice-versa. Dizíamos que conservar-se tolo é puro luxo e não exige nenhum esforço. Conservar-se indiferente também exige autodisciplina, mas mesmo assim a mulher considera válido o esforço. Do mesmo modo que o homem e a mulher nascem com as mesmas qualidades intelectuais e com os mesmos instintos de conservação e de proteção à cria, trazem consigo também a mesma disposição para a vida sexual ativa. Mas o desejo de sexualidade pode ser condicionado, que as freiras e padres servem de exemplo. Por serem mulheres, as freiras iniciam muito mais cedo do que seus colegas masculinos o treinamento da repressão sexual e, por isto, acontece entre elas menor número de escândalos e deslizes. As outras mulheres não precisam dominar-se a este ponto. Até pelo contrário, a frigidez total seria contraproducente. Poderia levá-las ao completo desinteresse pelo sexo nos casos de permuta pelo privilégio de objeto de proteção.
uma pesquisa feita entre milhares de italianas de todas as camadas sociais, divulgada em 1974, demonstrou o quanto a repressão do instinto sexual pode levar à frigidez. Inquirida sobre sua atitude em relação ao sexo, 36% de mulheres entre 20 a 50 anos declaram não nutrir qualquer interesse pelas relações conjugais, preferindo até renunciar a elas. Tamanha frigidez sexual é excessiva e perturbadora. O importante é apenas ser o mais frio dos parceiros, pois aquele cujo instinto sexual é mais fraco, é sempre o parceiro dominador. A frigidez parcial, hoje em dia, não traz mais inconvenientes. Antigamente, uma mulher frígida, que não alcançasse o orgasmo, teria que conformar-se e continuar nestas condições. Hoje, o parceiro dessa mulher terá que procurar compensá-la pelo desejo insatisfeito. Na era dos playboys, para ser considerado um bom amante, o homem terá que levar a mulher fria, que não o deseja, portanto, à culminância sexual. A técnica a ser adotada encontra-se nos mais variados manuais populares. Apesar da culminância sexual exclusivamente mecânica poder ser provocada por qualquer pessoa, inclusive pela própria mulher, o homem moderno ainda vê na aplicação eficaz de uma técnica determinada o sinal de seu poder de sedução. Seria o caso de indagar se, para as mulheres, valeria a pena trocar o amante por um pai, o que parece sem sentido, pois o grande número de mulheres que se casam com homens muito mais velhos, até com homossexuais, responde por antecipação. Poderá haver muitos motivos para que as mulheres se dediquem a homens sessentões, mas jamais o sexo. Um homem de 60 anos já não possui condições fisiológicas para satisfazer o apetite sexual de uma mulher normal de 20 ou 30. Se ele conseguir satisfazê-la, ainda assim, é porque este desejo sexual absolutamente não existe, quer dizer, a deficiência é antes dela do que dele. Segundo opinião muito difundida entre os homens, a experiência sexual os torna muito mais atraentes, o que é aparentemente comprovado quando um senhor bem situado na vida conquista o coração de uma jovem. Porém, esta opinião carece de qualquer fundamento real. A prova inequívoca de que as mulheres são o sexo mais frio está no fato de não haver prostituição masculina. Os poucos bordéis para mulheres, existentes atualmente em várias cidades, são frequentados por homossexuais, que os desvirtuam à falta de clientela feminina. O que não quer dizer que elas sejam tão interessadas em sexo quanto o homem médio. Encontram interessados por toda parte, não necessitam frequentar os bordéis porque vivem neles. As feministas, no entanto, afirmam que a mulher burguesa não frequenta os bordéis por sentir-se envergonhada. Mas é exatamente esta classe de mulher que menos se envergonha em satisfazer seus desejos. Basta lembrar o grande número de componentes das classes média e alta que veste casacos de pele cuja execução envolve técnicas bárbaras. A matança anual de focas é sempre comentada pela imprensa. O Brechevas persa é a pele do cordeiro extraído do ventre da ovelha caracu por meio do aborto provocado. Será necessário praticar dúzias desses abortos para poder confeccionar um casaco. O feitio do modelo determinará o número de vítimas. Portanto, será absurdo pensar que uma pessoa, que, apesar de já ter sentido pessoalmente o que representa carregar dentro de si uma criança e, ainda assim, não hesita em exibir-se com casacos confeccionados com peles de animais abortados, possa vir a envergonhar-se em frequentar uma casa de tolerância a fim de aplacar o seu inato apetite sexual. Os pais não têm autoridade. Os filhos não amam seus pais, apenas se sentem presos a eles, precisam deles e, às vezes, chegam até a achá-los simpáticos. Se os pais souberem dar a satisfação de seu instinto de proteção à cria uma feição de sacrifício não tão natural, poderão viver por muito tempo gozando os sentimentos infantis de culpa e gratidão. Isto, porém, não é amor, nem pode ser amor. Se o amor filial se equiparasse ao amor paterno, a vida se extinguiria, pois os filhos ficariam sempre com seus pais. Geralmente eles abandonam a casa paterna o mais cedo possível e procuram objetos de proteção próprios. Muitos não retornam ao lar ou fazem-no apenas por dever. Os filhos virão a amar verdadeiramente a seus pais somente com o envelhecimento gradual e o sentimento de desamparo. Quando a fraqueza física, a inferioridade intelectual e a semelhança se encontrarem, o filho adulto poderá vir a amar seu velho pai como um verdadeiro objeto de proteção. Naturalmente, então, o amor paterno já terá passado, pois, em relação ao objeto de proteção, o amor é sempre unilateral e quem ama é sempre o protetor.
O objeto de proteção aceita quem o quiser proteger, e não se importará em trocar o protetor quando encontrar quem lhe ofereça melhor proteção. Não haverá investimento de sentimentos muito profundos, o máximo que se poderá esperar será uma certa lealdade, pois, por parte do protegido, trata-se apenas de instinto de conservação que, por sua própria essência, não é mais do que um instinto antissocial. Caso ele se fixasse em determinada pessoa, a quem algo acontecesse, o protegido pereceria. Ao casar com uma mulher que lhe seja inferior ao adotar uma mulher, o homem, desde o início, poderá contar apenas com simpatia e gratidão, pois ela não poderá dar-lhe mais do que isto. A mulher ocupa uma posição ainda mais vantajosa do que a criança por não ser uma verdadeira criança e poder cuidar-se tão bem quanto o homem. Ela permite que o marido a proteja, porque isto representa uma gentileza, que vem ao encontro de seus desejos pessoais e que poderá ser recusada a qualquer tempo. Por isto, faz exigências especiais, o tratamento oferecido deverá ser de primeira classe, se não encontrará outro ou, conforme as circunstâncias, passará até a cuidar de si mesma. Em contraste com o verdadeiro, o pai adotivo de uma mulher não tem probabilidade de, na velhice, transformar-se no verdadeiro objeto de proteção de sua filha imaginária. O máximo que chegará a alcançar será a condição de objeto incompleto de proteção, o que quer dizer que, com muita sorte, poderá vir mais tarde a gozar do amor ao próximo feminino. Como prêmio, deixa-lhe sua herança e a mensalidade que lhe será paga normalmente, também, depois de sua morte, a qual ela sobreviverá, segundo estatísticas, durante 6 anos, somados aos que tenha menos do que ele. Deixando de lado a mulher, poder-se-ia dizer que o protetor, que mantém seu protegido, poderia vir a extorquí-lo. Mas é justamente o que não pode fazer. Pois, se pudesse, não teria lhe dado proteção desde o início. Afinal, não é nenhum prazer trabalhar para os outros. O instinto de proteção à cria é tão fundamental, que ninguém poderá fugir-lhe. Nem as mulheres conseguirão condicioná-lo porque seu instinto de proteção à cria raramente exige esforços maiores. Mesmo tendo partido delas o desejo de ter filhos para o marido, o lugar da filha já está preenchido pela mulher, mesmo assim o homem será sempre o responsável pela proteção. O instinto de proteção à cria é polivalente, isto é, permite a exigência de vários objetos de proteção ao mesmo tempo. Com o nascimento do primeiro objeto real de proteção, a mulher sobe exclusivamente à categoria de filha mais velha de seu marido. Portanto, a mulher que dá à luz, consegue dupla vantagem, satisfaz seus instintos de proteção à cria e, ao mesmo tempo, solidifica as bases da própria proteção. Sendo mãe de objetos reais de proteção, é merecedora de amparo, mesmo se não parece mais tão desamparada como seria desejável para o desempenho do papel. O poder dos filhos sobre os pais, o pode do mais fraco biologicamente sobre o biologicamente mais forte, é um princípio da natureza. Como as crianças não podem proteger-se a si mesmas, morreriam de fome se não dominassem os sentimentos dos adultos. É natural que os pais se joguem no fogo ou nas correntezas mais fortes para salvar seus filhos do perigo. Também tornou-se natural que os maridos sigam para a guerra a fim de salvar suas mulheres, por o que o homem que faz o papel de pai da sua mulher, perde o poder sobre ela. A fraqueza do amante. Se o homem estivesse interessado em dominar a mulher, teria somente um caminho a seguir, o do condicionamento do instinto sexual, a exemplo do que ela faz. Se ele conseguisse demonstrar a mesma frieza, ela jamais voltaria a iludi-lo sobre sexo. Nem como parceira sexual lhe seria possível dominá-lo, por o que então sua dependência, por pequena ou grande que fosse, estaria em igualdade de condições. Se os homens se dispusessem a praticar uma abstinência passageira, sob determinadas condições, seria até possível normalizar o instinto sexual feminino. Talvez então até viessem ser mais cobiçados pelas mulheres do que elas são desejadas pelos homens. Ainda assim eles não conseguiriam poder absoluto sobre elas, somente em casos excepcionais o homem virá transformar-se em objeto de proteção, mas teriam chegado consideravelmente mais próximo da paridade de direito entre os sexos. Mas, pelo menos, parece que os homens capitulam de atenção ante a extensão da frieza feminina. De qualquer modo, também não se poderá afirmar que as mulheres sejam discretas quanto às suas manifestações de frialdade. Antes diziam que, todos os homens querem sempre a mesma coisa, como quem confessa não dar muito valor, chegando até a detestar, entre aspas, aquilo. Atualmente falam mais claro,
os cientistas que provam que elas podem chegar aos 50 orgasmos diários, enquanto a média masculina não passa de 5, e que, aos 90 anos, elas chegam sem esforço ao orgasmo, enquanto os homens muitas vezes já chegam aos 60, enfrentam as maiores dificuldades para lá chegar, são festejados como estrelas nas revistas femininas e órgãos da campanha feminina. Notícias deste calibre poderiam provocar o pânico entre pessoas de libido normal, mas equivalem a anunciar que o ar e a água viriam a ser racionados. No entanto, elas veem apenas o triunfo do ponto de vista feminino. Existe atualmente nos Estados Unidos um movimento que tem por bandeira a separação dos sexos. As mulheres encorajam-se mutuamente a não mais excitar o coito, por considerá-lo um ato pretensamente aviltante para o seu sexo. Não é um acaso o fato de Lysistrate pertencer ao sexo feminino, uma homem teria desistido já na primeira experiência. Para Lysistrate, não representava mais do que o agravamento de uma extorsão praticada, aliás, diariamente. Para as mulheres, a renúncia ao sexo não representa absolutamente um sacrifício, principalmente se ele serve a uma boa causa. Com provas tão consistentes, qualquer jovem razoável compreenderá que, apesar de munir-se das melhores intenções, jamais conseguirá dominar sua libido como faz a mulher médias. Como a liberdade total é inatingível para ele, desde o início decide pela total falta de liberdade e soma, com naturalidade, a fraqueza do pai e a do amante. Como veremos mais tarde, consegue às vezes satisfazer seus dois mais importantes impulsos sociais com duas mulheres diferentes, dividindo assim sua dependência por duas mulheres diversas. Ambas, porém, são fêmeas. Por este motivo ele ficará sempre em dependência unilateral, da mulher em si e do sexo feminino. Para que possa livrar a cara, de algum modo, deu a pé fato de correr atrás da mulher, embora ela o faça muito raramente, um nome lisonjeito dentro de sua escala de valores, agressividade masculina. Esta agressividade masculina consiste em fazer a mulher desejada uma proposta de relação sexual e esperar até que dê o seu consentimento ou um não definitivo. Os homens que agem com tato poderão aumentar suas possibilidades atuando dispersivamente, pois com propostas feitas a várias mulheres ao mesmo tempo, suas chances de resposta positiva aumentarão, dependendo das circunstâncias. Os homens que adotam este método são tidos como especialmente agressivos. Eles se proibiram mutuamente, por lei, a verdadeira agressão, a violação da mulher. Parecendo contradizer tudo isto, o entusiasmo feminino pelos símbolos sexuais masculinos, cantores, ou artistas renomados, quase chega por vezes à histeria, mas estes símbolos sexuais masculinos possuem sempre algo em comum, o fato de serem inacessíveis às mulheres que os desejam. Neste caso, pode-se dar curso à libido, pois não existe quase risco desta cobiça provocar efeitos negativos. Os homens acessíveis são sem demora testados em sua vocação para pais adotivos, mesmo quando o aprendizado é feito cada vez mais sob a capa de uma paixão romântica. O solteiro de boa aparência e bem-sucedido, que evidentemente mal pode salvar-se das ofertas inequívocas, também não tem melhor sorte. É natural que consiga mais mulheres para a cama, e em menor tempo do que os outros, mas, se dentro do mais curto prazo não fizer uma proposta de adoção, ele as perderá para o concorrente disposto a fazê-la. Os homens deste tipo costumam sofrer grande desgaste como parceiros sexuais, pelo fato de ninguém permanecer muito tempo em sua companhia, principalmente as mulheres realmente desejáveis, que são as que podem escolher e menos perdem tempo. Ao se certificarem que jamais conseguirão ser adotadas, abandonam o acampamento conjunto para se enfiarem sob os cobertores de um protetor que não procure somente o prazer, mas que a ame de verdade. Também o casamento sem certidão nada mais é do que uma adoção, a única diferença está em que o protegido, pelo menos passageiramente, conserva o próprio nome. É justamente esta forma de planejamento familiar, que se torna cada vez mais popular, que vem demonstrar o poder da mulher. Finalmente, ela acabou por compreender que não há necessidade de dar uma base jurídica às intenções protetoras do homem, pois, pelo contrário, é justamente a renúncia à legalização que poderá fazer com que ele se sinta mais ligado à parceira, imaginando que ela seja diferente das outras que conheceu antes, por dar valor somente à sua pessoa. Em todo caso, os objetos de proteção reais que resultarão desta união, usarão seu nome, e não há dúvida que ele naturalmente será obrigado a manter toda esta família legítima. O sexo mais fraco é o mais forte. O instinto sexual e o da proteção à cria são a base de todas as estruturas de poder, biologicamente, fundamentado.
tornar-se-á dependente quem, para satisfazer um desses impulsos, ou ambos, não puder prescindir de uma determinada pessoa, é o parceiro que ama. O parceiro dominador será aquele que, após a satisfação do instinto, conseguir concentrar em sua pessoa o desejo do outro, é o parceiro amado. Poder é a faculdade de transformar-se em objeto de amor de outrem. É o amor unilateral. Somente o sexo feminino, como já vimos, encontra-se em situação de poder transformar-se unilateralmente em objeto dos instintos masculinos, sem que, por sua vez, se torne dependente do homem para a satisfação de seu impulso. As mulheres têm filhos para a satisfação de seu impulso de proteção à cria, e controlam de tal maneira seu instinto sexual, que jamais virão a tornar-se dependentes dos homens. Quando se ouve, portanto, que um sexo domina o outro, o dominador será sempre o feminino, jamais o masculino. A primeira opressão social, é a opressão da mulher pelo homem, é uma conhecida frase de Frederick Engels, que confundiu força com poder. Como muitos esquerdistas, em relação à luta dos sexos, cometeu o erro de aceitar sem críticas as estruturas do poder fundamentado na força física. Acreditou que o homem pudesse dominar a mulher por sua superioridade física e econômica. A força física poderá dominar uma classe social, jamais, porém, exercerá poder sobre um dos sexos. O opressor em potencial não é o mais forte, mas o desamparado, o dominador em potencial não é o que cobiça, mas o cobiçado. A primeira opressão social não será exercida pelo homem sobre a mulher, mas pela mulher sobre o homem quando a maioria das mulheres estiver em inferioridade física e espiritual, sendo assim cobiçadas pelos homens. A mulher apenas começa a passar mal quando seu homem já estiver há muito tempo em estado lastimável. O poder feminino é o alicerce de todas as estruturas do poder. Os sistemas sociais cuja soberania não se fundamente na satisfação dos instintos, serão apenas a superestrutura desse pedestral e seus dirigentes não dominarão além do pequeno âmbito não valorizado por seus parceiros sexuais e objetos de proteção. O sistema que não tomar em consideração o poder do sexo mais forte, estará votado ao fracasso desde o início, pois não terá seguidores. O poder do sexo mais forte geralmente chega a ser condição prévia para o funcionamento de outros sistemas autoritários. O fascismo, o imperialismo e a Inquisição não poderiam ter surgido sem a aquiescência da mulher. Se não fossem tão dependentes do sexo oposto, os homens jamais teriam chegado a transformar-se em instrumentos de tais sistemas. Apenas um ser ligado a outro por meio de seus mais importantes instintos sociais, como um homem que possua família, poderá realmente ser dominado pela iorça de um sistema secundário e vir a ser obrigado ao terror, à hipocrisia e à traição. A força da mulher enseja o acesso ao poder. Esta lei natural é reconhecida por religiosos, políticos e ditadores. O mais importante ato político de um monarca consiste em cortejar as mulheres e concordar com elas, pois sabe que, se conseguir sua adesão, os homens serão automaticamente atraídos. Enquanto a Igreja continuar a apresentar a mulher como um objeto de proteção, será mais fácil levar o homem a recomendar a seus filhos a crença em seres invisíveis, tão necessários à continuidade de sua doutrina. Os políticos de consciência pesada pela manutenção da lei que institui o serviço militar e eleva a idade para a aposentadoria masculina, oferecem em troca melhorias sociais para as mulheres. Enquanto os ditadores renunciarem à convocação de exércitos femininos, poderão com maior facilidade enviar à guerra os recrutas masculinos. A Igreja somente conseguiu fortalecer-se depois de declarar a mulher via Virgem Maria digna de ser adorada. A soberania da Igreja somente existe onde permanece intacto o culto à Virgem. Jesus perdeu a ocasião de aliar-se às mulheres, quando perguntou à sua mãe: "Mulher, que tenho eu a ver contigo?" Também o inimigo das mulheres, o apóstolo Paulo, teve pouca sorte. Os cristãos somente conseguiram maior número de adeptos com a institucionalização do status de objeto de proteção para a mulher. Portanto, é possível que os grandes reformadores sociais tenham descoberto a mulher oprimida por motivos táticos e falta de maiores conhecimentos. Anteriormente, afirmamos que Engels confundiria poder com violência, mas pode ter acontecido o inverso. Talvez tenha reconhecido o poder feminino e se valido dele de maneira muito consciente, a fim de levar à vitória seu próprio sistema. Seria de estranhar que exatamente homens como Marx, Engels, Lenin e Mao Tse-Jung, que mais do que ninguém conheciam o ambiente proletário, tivessem pensado que a mulher do trabalhador levasse vida pior do que o próprio trabalhador. Como se não soubessem que era ela.
quem, apesar da pobreza e da fertilidade, levava a melhor nessa desumana existência do proletariado, do início da era industrial. Caso este outros revolucionários quisessem melhorar a sorte do proletariado, nada mais lhes restaria realmente fazer do que aliar-se às proletárias e fingir que a luta se destinava em primeiro lugar à defesa de seus interesses. A tática foi inteligente e válida quanto à confusão, porém, gerou na cabeça dessas suas adeptas. Também Adolf Hitler adotou a mesma tática, porém, com sistemática diversa. Sem a sustentação da mulher alemã por ele criada, jamais teria aberto o caminho para o poder e o posterior banho de sangue. Como os poderosos da nação não eram os homens, pôde discutir abertamente sua plataforma de governo, guerra aos países vizinhos e perseguição a toda uma raça. Como se sabe, as mulheres o aplaudiam com empolgação. O que não quer dizer que as mulheres sejam mais pela guerra do que os homens, quem será mesmo pela guerra? Mas seguramente são menos contrárias a ela. Como, em caso de guerra, não são mandadas para a frente de combate, arriscam menos do que os homens. Como não estão habituadas a refletir de maneira abstrata, não podem imaginar como é a morte. Ninguém poderia prever que até um governo democrata como o da Inglaterra mandaria soltar bombas sobre uma população civil indefesa, matando mais de 500 mil de mulheres e crianças. Ficou provado que os bombardeios das cidades de nada adiantaram, pois somente a destruição sistemática das instalações industriais trouxe o fim da guerra. Os bombardeiros ingleses, porém, eram pilotados por homens. Possivelmente por isso, as mulheres inglesas não viram inconvenientes. No país das sufragistas também se lutou pelo direito de voto para as mulheres, mas nunca pela participação feminina nos combates. Ainda que, em países onde as mulheres conquistaram o direito ao voto, o sexo feminino seja nominalmente tão responsável pelas guerras quanto o sexo masculino, a mulher não se considera uma criminosa, mas uma pacifista. Na Alemanha, não processaram nenhuma das esposas dos numerosos esbirros dos campos de concentração, apesar de elas terem vivido, durante muitos anos, do soldo de seus maridos. Com exceção das jovens engajadas nos movimentos da esquerda radical, nunca se ouviu falar de grandes massas de mulheres terem se arriscado a alguma coisa. Mesmo as recrutas do exército israelense ficaram entre as forças de retaguarda durante a Guerra dos 6 Dias, bem como na do Yom Kippur. Onde houver tiroteio, estará sempre o homem. O parceiro mais poderoso à mulher é aquele que decide quem deve morrer. Fim do capítulo. Obrigado por chegar até aqui. Apoie nosso trabalho deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando. Escreva nos comentários suas reflexões sobre o livro. Até breve.